Na última quarta-feira, nós vimos sobre o trono de Deus, a visão que João teve do trono de Deus, se referindo a Deus leva João para ter aquela visão com o propósito de que ele tendo a visão e compartilhando com a igreja o que ele havia visto, aquilo nos motivasse a continuar nossa caminhada cristã na terra, sabendo o que nos aguarda. Queridos, o livro do Apocalipse, ele tem, quando nós entendemos, quando nós aprendemos aquilo que está no Apocalipse, a nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus, ele muda completamente. Porque, principalmente nesse capítulo 4 e no capítulo 5, que nós vamos ver hoje, ele nos revela acerca de grandes coisas, de coisas maravilhosas, de coisas tremendas, que tem na glória, que vai marcar o nosso relacionamento com Deus na glória. Ele revela quem é Deus, o controle, o poder que está na mão dele. E hoje no capítulo 5 nós vamos ver, no capítulo 4 fala de Deus e da adoração que aquele que está sentado no trono é digno. E hoje nós vamos ver que Deus leva a adoração agora destinada ao Cordeiro, a Jesus Cristo, por ser o único que se encontrou em condições de abrir os 7 livros, selado com os 7 selos, onde tinha ali contida as promessas de Deus para o seu povo. Se esses livros nunca tivessem sido abertos, se não tivesse sido encontrado ninguém em condições de abrir esse livro, nós não poderíamos conhecer, e se não pudermos conhecer, nós não podemos desfrutar das promessas que Deus tem para nós. Então, pelo fato dele ter sido esse que foi encontrado digno de abrir os livros, nós vamos ver no capítulo 5 que ele se torna digno também, assim como o Pai, assim como aquele que está sentado no trono, ele se torna digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Então nós vamos ler o capítulo 5 de Apocalipse. Você pode nos acompanhar. Se você não trouxe Bíblia, tem no telão, mas acho que nós vamos parar aí por um tempo de projetar no telão, porque para ver se todo mundo traz sua Bíbliazinha, nem que seja no celular. Hoje dá para você ter Bíblia até na caneta, dá para você botar a Bíblia agora. Então, não pode estar sem Bíblia. Então, o capítulo 5, ele começa assim: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Nós terminamos o capítulo 4 falando da visão que ele tinha tido do Senhor sentado no trono. Então aqui ele diz que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões,
Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas que existem no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Queridos, quando a gente lê o livro de Apocalipse, depois de você estudar o livro de Apocalipse, às quartas-feiras aqui conosco, e você voltar e começar ele novamente, você vai perceber como o nosso sentido de adoração a Deus, ele muda completamente. O texto diz que o Senhor estava sentado no trono, como nós vimos na última semana, e que ele tinha na sua mão direita um livro, um rolo, porque naquela época um livro, ele não tinha esse formato que tem hoje. Geralmente ele era um rolo escrito, né? Era um rolo de pergaminho, no qual eles escreviam, e o texto diz que esse livro, esse rolo, ele era escrito dos 2 lados, na frente e no verso, e estava na mão direita de Deus. E esse livro, ele era lacrado, ele era fechado. É como se você tem um rolo aqui, e quando chega na ponta, ele tinha 7 selos. Ele tinha 7 selos. E aí, João, depois de ter tido a visão de Deus sentado no trono, agora ele tem a visão, né, daquele que está sentado no trono com esse livro na sua mão. A mão direita, quando nós olhamos para a Bíblia, a mão direita, ela representa uma série de conceitos acerca de Deus. O lado direito, ele é colocado como aqueles que estarão com o Senhor, serão colocados à sua direita. O lado direito, você lembra quando tem uma disputazinha lá entre os discípulos, e um deles diz para Jesus: Senhor, seguinte, quando chegar lá em cima, me dá uma moralzinha para me sentar à tua direita. Porque a direita era considerado lugar de honra. Até hoje, querido, só para você perceber como a nossa sociedade, ela está impregnada dos princípios bíblicos e nem sabe. E nem sabe. Você vê hoje no militarismo, por exemplo, se eu estou andando com um superior meu, por exemplo, eu sou tenente, e eu estou andando junto com um capitão, eu tenho que estar sempre à sua esquerda, porque eu sou mais moderno, ele é mais antigo. Então, a autoridade maior, ela tem que estar sempre à direita. Até hoje, isso no casamento, por que você acha que o homem que o homem tem que estar do lado direito e a mulher do lado esquerdo? Posição de autoridade. As autoridades hoje no exército, quando você vê lá o general, não sei de que andando, quem tiver à sua esquerda é mais moderno do que ele. Quem tiver à sua direita é mais antigo. Isso vem da Bíblia. Você vê, por exemplo, na festa de aniversário, quando você fala de primícia, de prioridade, quando a Bíblia diz que o nosso dízimo e a nossa oferta tem que ser primícia, a primeira parte. Aí você vai para uma festa de aniversário, canta o parabéns, corta o bolo, e aí fica aquele clima. Para quem que o aniversariante vai dar o primeiro pedaço? Aquela pessoa que ele escolhe para dar o primeiro pedaço representa o quê? A pessoa mais importante para ele. Não é assim? É isso que é primícia. Porque quando a Bíblia diz que a primeira parte, quando nós damos a primeira parte do nosso dízimo, a primeira parte daquilo que nós ganhamos para o Senhor, nós estamos dando honra a Ele. Nós estamos dizendo para Ele que Ele é a pessoa mais importante na nossa vida. Por isso, não basta dizimar somente.
Se você dizima depois que você paga as suas contas, tudinho, está errado. Biblicamente está errado. Porque Deus, Ele merece a honra. O texto nós vimos na semana passada, quando a Bíblia diz que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E hoje nós vamos ver que a mesma honra, a mesma glória, o mesmo louvor é direcionado ao Filho, ao Cordeiro. Então, quando Ele diz que estava na mão direita, representa a autoridade. Representa a autoridade daquilo que havia dentro do livro. O primogênito, por exemplo, né, ele sempre era colocado à direita do pai. É o irmão mais velho, né? Primogênito é o irmão mais velho, o filho mais velho. Porque ele era a autoridade depois do pai. A posição de honra na presença do rei, né? Então, o lado direito, a mão direita representa isso. Então, o livro estava na mão direita, representando que ali naquele livro, né, estava, né, toda a autoridade, estava ali todo o poder, estava ali todas as promessas, todas as bênçãos que Deus tinha para o seu povo. Estava na mão dele, né? O controle estava na mão dele, e a importância do que tinha escrito naquele livro é representado pelo fato dele estar na mão direita. A importância do que tinha escrito ali, a importância que Deus dava para o que tinha contido ali. Então, quando ele diz que um livro era escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, como eu falei, aquele rolo, um rolo que tinha contido ali, representando ali, que tinha contido ali, escrito ali a vontade de Deus para o seu povo. O que eu acho interessante é que João, ele não sabia o que tinha escrito ali. Ele não sabia. Mas a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que quando ele percebe, quando ele descobre que não havia quem abrisse o livro, quem fosse digno de abrir o livro, de romper com os 7 selos, a Bíblia diz que ele chora. Ele chora. Por que será? Ele não sabia o que tinha escrito ali. Mas ele sabia quem tinha escrito. Ele sabia o que aquilo ali representava. É mais ou menos assim. Você, de repente, alguém tem algo para te entregar. Você não sabe o que é. Alguém diz assim, olha, eu tenho um presente para te dar. Ou eu escrevi algo para ti. Trazendo um pouco mais para o nosso caso. Eu escrevi algo para te entregar. Você não sabe o que é, mas por você conhecer a pessoa, você já sabe que é algo de bom. É mais ou menos assim a relação de João. Ele sabia que ali tinha algo muito importante. Primeiro, porque estava na mão direita. Segundo, porque vinha da parte de Deus. Então ele chora, porque ele diz assim, puxa vida, nós não vamos ter acesso. Se não houver quem abra o livro, nós não vamos ter acesso. Nós não vamos ter conhecimento. E nós vamos perder. João, ele entra meio que em desespero, já pensou? É como você está olhando aqui, você vê algo tão importante, tão valioso para você ali, e você não poder ter acesso. E o texto diz que João chora, porque ele sabia da importância do que tinha ali, mesmo sem saber o que tinha, porque ele confiava em Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que jamais poderia vir algo de ruim da parte de Deus. Se Deus escreveu, se está ali na mão de Deus, meu irmão, deve ser muito bom para nós. E agora que não tem ninguém que abra o livro? João chora. Mas, então nós olhamos para o livro que representa, né, a vontade de Deus para o seu povo. E aí então diz que tinha um anjo forte que chega e proclama em grande voz dizendo, quem é digno? Ou seja, não há quem seja digno, né? Que eu chorava muito, não que antes, mas não havia ninguém. Vem o anjo e pergunta, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, que pudesse abrir o livro. Não havia ninguém. E aí a gente pode fazer uma aplicação espiritual disso para a nossa vida. Você tem noção de quantas pessoas estão sofrendo hoje
por conta de que nós não abrimos esse livro para elas? Você tem noção? Aí eu pergunto para você, como é que estaria a sua vida hoje? Onde você estaria hoje, se um dia alguém não tivesse aberto esse livro para você? Eu sei onde eu estaria. Eu sei como a minha vida estaria, se ainda existisse vida, se alguém um dia não tivesse aberto esse livro para mim. Você entende agora por que João chora? Será que há no nosso coração como igreja esse sentimento de, sabe, de dor, de tristeza, em saber que pessoas não estão tendo acesso a esse livro? Será que dói no nosso coração quando a gente pensa em alguém que, apesar do livro estar aqui, dele existir, da gente saber que existe algo que pode transformar a sua vida, porque transformou a nossa? Mas essas pessoas não estão tendo acesso ao livro. Será se isso dói no nosso coração? No de João doeu. João sabia que se aquele livro não fosse aberto, muita gente ia sofrer, ele mesmo ia sofrer. Ele sabia disso. Você sabia que se esse livro não for aberto, para muitos dos seus amigos, para muitos da sua casa, eles vão se perder, eles estão sofrendo por falta do que há nesse livro? Você sabia disso? Isso precisa doer no nosso coração. Porque se não doer no nosso coração, nós vamos continuar vindo para a igreja quarta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, preocupados com nós, né? Temos acesso ao livro, alguém já abriu o livro para nós, mas e quem ainda não teve o livro aberto para ele? Isso tem que doer em nós. Isso tem que doer em nós. E essa dor tem que nos levar a abrir esse livro para o máximo de pessoas possível que eu puder abri-lo. Independente do que vai acontecer. Independente se a pessoa vai aceitar ou não. Independente, sabe, se a pessoa vai se converter ou não. Independente de qualquer coisa. Nós precisamos abrir esse livro para as pessoas. Isso doía no coração de João. Saber que existia a possibilidade daquele livro não ser aberto. Por que que nós podemos abrir? E aí é onde eu quero entrar. Que aí, quando ele diz que não há nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que possa abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E quando João chorava, um dos anciãos olha para João e diz: João, não chore. Não chore. Não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para poder abrir o livro. Aleluias. Você tem noção do que isso representa? Ele está falando do cordeiro. Aí diz que quando João olhou, ele viu um cordeiro no meio, entre os anciãos no meio, posição central. Ele viu um cordeiro como que tinha sido morto, mas ele estava em pé. João olha, e aquele cordeiro que ali representa Jesus, que morreu na cruz, para que ele tivesse autoridade de abrir o livro, e através dele, eu e você, não somente tivéssemos acesso ao que estava escrito no livro, mas que nele, nós temos a autoridade de também abrir os 7 selos e levar esse livro para quem quer que seja. Olha que coisa tremenda. Você entende agora quem Jesus representa para você? É por isso que o texto vai dizer que ele é digno. Ele diz lá na frente que assim como aquele que está no trono, digno, versículo 13. Depois eu vi todas as criaturas no céu e na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre.
Ele é digno da mesma honra, da mesma glória daquele que está no trono. Porque se não fosse ele que tivesse morrido, que lá atrás ele diz, quando ele fala de que há um que pode abrir o livro, ele diz assim: então dos anciãos disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, em raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E ele fala mais na frente que ele diz, é como que você tem autoridade porque você morreu, tu és digno, versículo 9, olha o que diz. E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos. Por quê? Porque tu foi morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Queridos, isso é tremendo. Até aquele momento, só o povo de Israel tinha acesso à salvação. Os judeus criaram uma confusão tremenda, porque na cabeça deles, só o judeu, a salvação era só para os judeus. Jesus tinha vindo para os judeus. E quando Paulo começa o seu ministério para os gentios, há um conflito tremendo. E aqui ele diz, olha, ele morreu e com o sangue dele, ele comprou para si povos de toda tribo, língua, raça, nação. Olha que coisa tremenda. E por isso, por tudo isso, ele diz que ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. O ancião diz, João, não chore, não chore. Um dos anciãos fala com ele, ele o consola, não com palavras vazias, mas com a esperança. O ancião, ele traz uma palavra de esperança para João. Ele diz, não chore, nem tudo está perdido. Jesus é essa esperança, querido. Que aqueles que estão achando que está tudo perdido, aqueles que acham que não há quem possa abrir o livro, que não há quem possa trazer algo diferente. E o ancião traz essa palavra, e o homem, ele vive em busca, sabe? Ele busca uma resposta à sua necessidade e à sua tristeza. O homem vive em busca de uma resposta para o seu vazio. O homem vive em busca de uma resposta para a sua crise existencial. Aí ele busca no dinheiro, não consegue. Ele busca na droga, não consegue. Ele busca na prostituição, ele não consegue. Ele busca no status, na fama, não consegue. Jesus é essa resposta. Porque ele morreu, ele conquistou o direito de abrir o livro, de abrir os 7 selos. E aí, essa procura que o homem tem de alegria e de autorrealização, são todas frustradas quando elas não são em Cristo. Jesus, ele diz, é o leão da tribo de Judá. Ele não fala Jesus, né? Ele diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Nós falamos um pouco sobre a figura do leão no culto passado, que representa a autoridade, o domínio na selva, o rei, né? Também de Davi, do reinado de Davi, a imagem do poder e da realeza que envolvem Jesus. Diz que ele venceu. E o que destaca Jesus de todos os outros, né, no céu e na terra, é justamente isso, é a sua vitória. É a sua vitória. Existem quantos líderes espirituais que são vistos como referência? Quantos? Buda, né? Quantos líderes espirituais, homens bons, que trouxeram ensinamentos bons, mas que morreram. O único que morreu e ressuscitou chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O único. Por isso, só ele era digno de abrir o livro. Só ele poderia abrir esse livro. E diz que, depois disso, ele vem então no meio do trono, no meio dos 4 seres viventes, entre os anciãos, aquele cordeiro, como que tivesse sido morto, mas estava vivo.
o cordeiro. A Bíblia, ela sempre faz uma referência a Jesus como cordeiro. Desde o Antigo Testamento, quando da Páscoa, né? Data que nós nos aproximamos aí, estamos nos aproximando, onde Faraó havia decretado que tinha que morrer, tinha que haver uma morte em cada lá no Egito. O primogênito de cada casa tinha que morrer. Era uma tentativa dele, né, de impedir, né, que o povo fugisse do Egito, que o povo crescesse. Tá? E aí então ele diz que um cordeiro, o primogênito tinha que morrer. E aí a Bíblia diz que Deus fala para Moisés e fala para o povo, que ele diz o seguinte, ele diz, olha, fala para o povo o seguinte, cada casa pega um cordeiro sem mancha, mata o cordeiro e passa o sangue nos umbrais da porta, no caixilho da porta. Então quando o anjo da morte vier, ele vai olhar e ele vai ver o sangue, né? Então, onde houver tido a morte, ele vai passar por cima. Ele não entra. Então, a palavra Páscoa vem do grego pessar, que quer dizer passagem. Justamente fazendo uma referência à passagem do anjo da morte. Então, o que livrou o filho da morte? Quem que morreu no lugar do primogênito? Diga, o cordeiro. Então, eles mataram um cordeiro no lugar do filho que deveria morrer e passar o sangue. Então o anjo da morte vinha, via o sangue, não entrava ali e ia embora. No dia seguinte o povo pôde ir embora, pôde sair e não houve morte. Aliás, houve morte. Mas quem morreu no lugar do filho? Quem? O cordeiro. Então é por isso que a Bíblia trata Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem era para morrer na cruz por causa do... Quem era para morrer lá na cruz por causa do meu pecado? Diga o senhor. Diga o pastor. O Marquinho. O Canela, né? Tem um amigo meu aí de infância que está aqui conosco hoje, que ele me conhecia por Canela, né? Era meu apelido de infância. Então, diga, era o Canela que tinha que morrer. Pois é. Mas quem que morreu no meu lugar? O Cordeiro. Diga o Cordeiro. Que é Jesus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo uma alusão à passagem lá do Antigo Testamento, da Páscoa, onde o Cordeiro morreu no lugar do primogênito. Então, lá tinha um sangue, né, dizendo que ali já tinha havido morte. O que nos purifica do nosso pecado? Diga, o sangue de Cristo. Então, o Cordeiro foi morto, o sangue dele foi derramado sobre nós. Então, o sangue de Cristo sobre a nossa vida, né, já representa que alguém morreu no nosso lugar. Então, você que foi para o encontro já sabe, no dia que você chegar lá no céu, e alguém chega lá, não, você não pode entrar aqui não. Por que você vai? Não, eu posso. Por que você pode entrar? O que você vai responder? Hã? Ah, mas é porque eu cantava no louvor, eu posso entrar. Eles vão deixar você entrar? Não, mas eu era lá da igreja do pastor Marquinhos, você lembra aquele pastor lá, uma benção? Pois é, ele vai deixar você entrar? Ah, mas é porque eu não matava, eu não roubava, eu nunca fiz nada de errado, eu era dizimista, né? Eu era uma benção, né? Eu era uma benção. Ele vai deixar você entrar? O que você vai dizer para ele deixar você entrar? Hã? Eu vou entrar aí, filhão, porque Cristo morreu no meu... Eu sou um pecador, eu não valia nada, nada. Eu pecava todo dia, entendeu? Mas Cristo morreu no meu lugar. E é por isso que eu chamei ele lá, para tu perguntar para ele. A única coisa que nos dá acesso à vida eterna é o sacrifício do Cordeiro no nosso lugar. Somente. Agora você entende por que depois de tudo nesse texto, no final ele diz... Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ele equipara, seja a honra, a glória, o louvor e o poder para todo sempre. Quando a gente diz isso para Deus, tendo isso em mente, é totalmente diferente do que você ficar repetindo um monte de palavras sem saber por quê.
Não é verdade? Não tem como você estar ouvindo um louvor, sabe, que fala disso, e você está visualizando, sabe, ele ali, tudo que ele fez por você, tudo que ele representa, você começa a visualizar quem você seria, onde você estaria hoje, para onde você iria depois que morresse, se ele não tivesse morrido, não tivesse vencido e não tivesse aberto os 7 selos. O que seria de nós? O que seria de nós? E quando nós entendemos isso, flui do nosso interior uma adoração profunda. Uma adoração profunda. Quando nós entendemos isso, nós damos honra a Ele. Nós colocamos Ele em posição de honra na nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós tratamos Ele como prioridade. Aí nós passamos a ofertar a primícia. E aí não é só do dinheiro, não. É a primícia do meu tempo. A primícia da minha vida. De tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. Ele passa a ser prioridade na minha vida. Porque Deus é prioridade na boca de muita gente. Mas Ele é prioridade na vida de poucos. Sabia disso? Deus é prioridade na boca de milhões de pessoas, mas na vida de poucos. Poucos têm Deus como prioridade. Sabe o que é prioridade? É aquilo que você dá preferência. Tem lá a fila, né, das prioridades: gestante, né, criança de colo, terceira idade. Tem lá, aí quem que vai entrar? Aí tem um lá que não está nenhuma dessas. Quem que vai primeiro? Prioridade. Aí você está lá, aí você tem a opção entre você obedecer a Deus ou obedecer ao seu amigo, ao seu marido, ao seu namorado, à sua namorada, a não sei quem, ao seu chefe. Aí você diz: quem que é prioridade na sua vida? Quem que é prioridade? Quem que merece honra? Quem que merece a honra? Mais do que Ele. Tem alguém? Então dê. Porque quando você faz isso, você está dando honra a outras pessoas. Então, aí Deus passa a ser prioridade na sua boca, mas não na sua vida. Mas isso acontece muitas vezes porque as pessoas não entenderam quem é Deus. Não entenderam quem é o Cordeiro. Porque depois de dizer tudo isso, eles vão dizer do que Ele é digno. Que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono. Eles rodeavam o trono, dizendo: bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz. Aí você imagina, tem momento aqui na igreja que a gente, ou na quadra, né, já teve momentos no encontro, que a gente tem ali cerca de 30, 40, até 60 pessoas, e a gente começa a cantar, né? A gente começa a adorar, aí aquele negócio vai tomando conta assim do lugar, né? Aí tem um que diz: pastor, minha perna começou a tremer, né? O outro diz: rapaz, eu não estava sentindo nada, né? E vai. Agora você imagina a cena. Visualiza aqui comigo. Viaja comigo. Faz que nem o pastor Alex. Olha a doideira. Presta atenção. Milhares e milhares e milhões de anjos rodeavam o trono. Se juntou com os seres viventes, que nós já vimos o que são na aula passada, junto com os anciãos, que nós já vimos que eles representam a igreja, semana passada, tudo junto, milhares de milhares e milhões de milhões cantando: digno é o Cordeiro. Mas não é feio assim não, entendeu? Não é feio assim não. Mas agora eu posso cantar, porque a Patrícia já cantou, a Elisângela cantou, Jamima cantou, todo mundo cantou no dia da ordenação. Não, por que eu não posso cantar? Agora, depois daquele dia eu fiquei tranquilo.
Diga agora pronto, agora eu tenho autoridade para cantar e todo mundo tem que ouvir. Aguentar ouvir as meninas, por que não aguentar me ouvir, né? Então, você imagina, milhões de anjos cantando. Tem gente que já cai só a igreja cantando, cantar lá, não vai se levantar mais nunca. Imagina, gente. Imagina a cena. Imagina a glória que toma conta daquele lugar. Imagina. Declarando que digno é o Cordeiro de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder, de toda adoração. E Ele no centro. Porque Ele foi encontrado digno de abrir o livro. Se Ele não abre aquele livro, nós estávamos aonde? No sal, no inferno. Será que Ele merece a nossa honra, a nossa glória? Então, o livro de Apocalipse, ele é apaixonante. Eu leio o livro de Apocalipse e toda hora que eu leio, eu só lembro do pastor Daniel. E eu começo a entender por que ele é tão apaixonado por Jesus. Porque você vê nas ministrações espontâneas dele, é o Apocalipse. É ali, ele parece que ele está vendo ali, sabe? Ele está vivendo aquilo ali, né? Aquilo que vai ter no céu, parece que ele vive ali aqui na terra. E tem momentos assim que a gente parece que o céu desce, né? Tem essa frase, menino, o céu desceu lá. É quando... Mas imagine aqui, um monte de pecador, um monte de pecador como nós, adorando, já acontece o que acontece. Imagine na glória. E Deus leva João para ter essa visão. Para quê? Para que ele escreva. Você lembra que o objetivo das visões de João no Apocalipse, o livro de Apocalipse quer dizer revelação, que Deus deu a João na ilha de Patmos, para que ele escrevesse, para que toda a igreja de Cristo tivesse acesso. Então, Deus queria que essa verdade, que essa revelação chegasse até nós, para que através dela, a gente possa adorar a Deus hoje já. Que a nossa adoração, né, para que a nossa adoração fosse essa, já aqui na terra. Porque Ele merece de nós essa honra, essa glória, esse louvor, essa adoração. E o texto diz que a gente, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de todo lugar, Ele não exclui ninguém. Todos, a Bíblia diz que Cristo morreu pela humanidade. Ele morreu por todos. Então não existe cor, raça, sexo que esteja fora do plano de Deus. O único que está fora do plano de Deus é aquele que se exclui do plano de Deus. Mas Deus incluiu todos. Há uma corrente teológica chamada calvinismo, que ela defende a eleição de alguns poucos, que Deus elegeu alguns para ser salvo, e os outros ele disse, não, vocês não vão não. Mas não é isso que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos a salvação universal. A salvação, ela é para todos. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não diz que a Bíblia amou alguns do mundo. Não, Ele amou o mundo. E o mundo na Bíblia tem momento que se refere ao cosmo, ao mundo físico, né? E em outros momentos ele fala de mundo, se refere ao povo, à humanidade, que é o caso de João 3,16. Quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu a vida do seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, o único que está fora é aquele que não crê. E é uma opção dele, não é de Deus. Que a Bíblia diz que o desejo de Deus é de que nenhum se perca, de que todos sejam salvos. Então, queridos, o que esse capítulo 5 de Apocalipse vem trazer para nós é essa revelação de quem é o Cordeiro. De que o Cordeiro também é digno. E por que ele é digno? Porque ele foi o único encontrado digno de abrir os 7 selos
que trouxeram até nós as promessas e as revelações de Deus para nós. E Ele é digno de honra, de honra. Ele é digno de ser colocado em primeiro lugar na sua vida. Ele é digno do primeiro pedaço de bolo do seu aniversário. Ele é digno da primeira parte de tudo aquilo que você é e de tudo aquilo que você tem. Ele é digno de glória. Ele é digno de receber todo louvor, toda glória, todo elogio. Tudo é para Ele, nada para nós. Ele é digno de todo poder. Ele é digno de que nós confiemos nele, que Ele pode todas as coisas. Ele é digno de todo poder. Pode colocar todo o poder na mão dele que Ele exerce, porque Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Ele é digno de tudo isso. E quem deve dar isso a Ele? Diga a sua igreja. Que somos nós. Somos nós. Nós que temos que dar a Ele essa glória, essa honra, esse louvor, essa adoração e esse poder. Amém?